Espero que estejam todos bem. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Resolveremos hoje questões de colocação pronominal. Aqui o texto referente à primeira questão. Vamos ao enunciado. Aqui já vai uma dica. Primeiro, vá à questão para saber do que se trata. Porque se for uma questão envolvendo gramática, você não vai precisar ler um texto como um todo, mas sim uma parte dele. É o caso aqui das nossas questões da aula de hoje. A primeira. No segmento, tendemos a não os notar, penúltimo período do segundo parágrafo. A anteposição da forma pronominal os ao verbo notar é obrigatória, não sendo admitida a ênclise pronominal em razão do emprego do vocábulo não. Ou seja, ele está querendo dizer se o uso do poa, o que é o poa, pronome oblíquo átono, antes do verbo é obrigatório. Ele não pode ser posposto, isto é, colocado depois. Então vamos analisar aqui, né? Primeiro localizar lá no texto o fragmento. A linha entre a IA propriamente dita e outras formas de tecnologia pode ser confusa, tornando-se a IA invisível se os sistemas de IA estão incorporados à tecnologia. Tendemos a não os notar. Pronto. Um pressuposto básico para você acertar, tirar de letra essa questão aqui, seria ter conhecimento da regra da fofoca. Porque, como todos sabem, a fofoca tende a ser atrativa. Macho, e o que seria a fofoca? O que representa? Representa o advérbio. O advérbio tende a indicar circunstância. E quais são as principais? Aqui o bizuzinho. Cadu tem maior intensidade na lua. K de causa. Du de dúvida. Tem de tempo. Mo de modo. Intensidade já está por inteiro, né? N de negação. A de afirmação. E lu de lugar. Ou seja, já temos conhecimento de que o advérbio é um fator de atração, ou seja, atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. Mas somente o advérbio? Não. Vamos lá. O advérbio é um dos, mas também tudo se origina da fofoca. Todos os fatores atrativos vão se originar dela. Por exemplo, o teor. O teor tende a ser negativo, concorda? Ou seja, palavras negativas atraem o pronome para antes do verbo. Por exemplo, não, nenhum, são exemplos de palavras negativas, né? E o alvo da fofoca? Ou seja, a fofoca depende, né, de algum acontecimento ou de alguém. E quem seria o alvo? O alvo seriam as conjunções subordinativas, porque também atraem o pronome para antes do verbo. Além desses fatores, há também de saber o conteúdo. O conteúdo da fofoca tende a ser relativo. Não é um conteúdo absoluto, entendeu? É relativo. Espero que vocês concordem. Ele vai demonstrar uma situação, concordam? Ou seja, ele é demonstrativo e é indefinido, porque não se trata de algo específico, né? Pode ser de várias situações, ou seja, indefinido. Essa questão de relativos, demonstrativos e indefinidos se referem aos pronomes. Ou seja, pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos atraem o pronome, né, para antes do verbo. Rapaz, beleza, eu espero que tenha dado para entender, mas eu fiquei cismado com essa questão aqui. Não fede nem cheira. O que seria isso? Calma, vamos voltar à questão. A questão fala: no segmento tendemos a não os notar, penúltimo período do segundo parágrafo, a anteposição da forma pronominal os ao verbo notar é obrigatória, não sendo admitida a ênclise pronominal em razão do emprego do vocábulo não. Galera, eu creio que muita gente vai marcar essa questão como correta. Por quê? Vai identificar que o não
é uma palavra negativa e também é um advérbio de negação. E isso está aqui na regra da fofoca, né? E sabemos que ela é atrativa, ou seja, traz o pronome para antes do verbo. Beleza, mas há um detalhe. O que seria esse detalhe? O não fede nem cheira. O que seria o não fede nem cheira? O verbo no infinitivo, galera. E o que seria o verbo no infinitivo? Acho que vocês lembram. É o verbo nessas terminações aqui, ó. Por exemplo, se for um verbo da primeira conjugação. Primeira conjugação, um exemplo, cantar. Um verbo da segunda conjugação, vender. E um verbo da terceira conjugação, partir. Pronto, são as 3 conjugações. E se você prestar atenção, o verbo notar, ó, tá no infinitivo aqui, ó, a terminação dele aqui, ó, que o infinitivo geralmente termina AR, ER e R, né? Tipo, se for da primeira vai terminar em AR, se for da segunda em ER e se for da terceira em R. Conjugações, né? Porque existem 3 formas nominais para o verbo. Infinitivo, vamos focar no infinitivo por enquanto, né? Que é uma das formas. Se o verbo está no infinitivo, ele não fede nem cheira. Por quê, João? Porque a fofoca pode ser atrativa ou não, mesmo que haja um fator de atração. Ou seja, mesmo não sendo um fator de atração, esse os aqui pode aparecer posposto ao verbo. Só que como é que ele apareceria? Ele não apareceria assim, ó. Tendemos a não notá-los. Não. O que é que você faz? Quando está assim, notar. Notar. No caso, terminou em R, né? Se terminou em R, o que é que você faz? Você corta. Você se lembra do rato. Se terminar assim, em AR, rato, você corta, ou seja, você passa a faca. Aí o que é que você faz? Vai ficar assim, ó. Nó, tá, los. Porque o os aqui não está no plural, né? Então fica notá-los. Ou seja, a questão está errada. Por quê? Porque ela fala que não sendo admitida a ênclise pronominal. O que seria essa ênclise? É justamente você colocar o pronome depois do verbo, né? E nesse caso aqui, mesmo existindo o fator de atração, é possível, devido ao não fede nem cheira. O que seria isso? O infinitivo, né? O infinitivo tem uma personalidade forte. Mesmo que haja um fator de atração, e o verbo está no infinitivo, né? Você pode colocar o pronome pós-verbo. Então a primeira questão é errada. Vamos para a próxima. Espero que vocês tenham compreendido aí um pouco da regra da fofoca. Se restar alguma dúvida, vocês podem colocar aí no comentário que a gente tenta reforçar nas próximas aulas aí, qualquer dúvida. A próxima questão também é sobre colocação pronominal. Como vocês já têm um entendimento, vocês vão matar aqui de boa. É o que se espera. Mas se não, sigamos, vamos fortalecer aqui os nossos conhecimentos. Segunda questão. No último período do segundo parágrafo, a próclise do pronome se justifica-se pela presença do vocábulo não. Contudo, não se deve esquecer que aí estão as maiores reservas petrolíferas do mundo. Pronto. Vamos lá. No último período do segundo parágrafo, a próclise do pronome se justifica-se pela presença do vocábulo não. E aí, galera, o que é que vocês acham? Quando vocês se lembrarem da regra da fofoca, vamos lá. O não é uma palavra de valor negativo. E outra, é um advérbio de negação, concorda? E o pronomezinho tá ligado a um verbo no infinitivo? Tá não, ele tá ligado a um verbo auxiliar aqui, né? Que no caso é deve, porque isso aqui deve esquecer, tá vendo? Aqui é o verbo auxiliar e aqui é o verbo principal. Como ele tá ligado ao verbo auxiliar, ou seja, o uso dele antes do verbo é obrigatório. Por isso que a questão aqui, ó, está correta. Porque justamente justifica-se pela presença do vocábulo não, que é um vocábulo de valor negativo e é um advérbio de negação. E aqui não há a questão do não fede nem cheira, né? Até tem um verbo aqui no infinitivo, mas ele é um verbo principal, né? E o se aqui, que é o pronome oblíquo átono, ele está ligado ao verbo auxiliar, que é deve.
Agora vamos supor que a banca fosse mais esperta, né? E pedisse para você colocar esse se aqui depois do verbo principal, esquecesse. E aí a questão estaria certa ou errada? Manteria a correção gramatical, tipo apagando daqui, entendeu? E colocando lá depois do esquecer. A questão estaria correta, pessoal. É justamente, ó, não fede nem cheira, ó. O infinitivo, ele tem a personalidade forte, mesmo quando aparece um fator de atração. No caso ali é o não, que é uma palavra negativa, concorda? Pois é isso. Então, espero que tenham entendido. Vamos para a próxima. Estaria mantida a correção gramatical do segundo período do segundo parágrafo, caso o pronome se, em para se adaptar, fosse deslocado para depois do verbo para adaptar-se. Em nosso cérebro, bilhões de parâmetros estão livres para se adaptar ao nosso ambiente, à nossa língua, à nossa cultura, ao nosso país e à nossa comida. Vamos lá. E aí, galera, qual seria a resposta? Acho que agora vocês vão matar de boa. Já sabe o que não fede nem cheira. Adaptar. Aqui, ó, AR, né? É um verbo de primeira conjugação, tá no infinitivo. E aí, estaria mantida a correção gramatical do segundo período do segundo parágrafo? Com certeza, né, galera? É aquela ideia, o infinitivo não fede nem cheira. Mesmo que haja um fator de atração, aqui nem há, né, galera? Assim, um fator assim propriamente dito. Até que sim, porque esse para se adaptar ao nosso ambiente, né, ele faz parte da oração subordinada adverbial final, né? Que é justamente esse para, mais o verbo no infinitivo, que traz a ideia do a fim de, né? A fim de se adaptar. Mas é aquela coisa, o infinitivo não fede nem cheira, como eu falei, né? Então, a questão ficaria correta. Pode colocar depois do verbo, né? Vamos para a próxima. Quarta questão, né? No trecho em que se pode vislumbrar, penúltimo período do segundo parágrafo, a ênclise do pronome se ao verbo auxiliar da locução verbal, em que pode-se vislumbrar, preservaria a correção gramatical do texto. E aí, galera, o que é que vocês acham aqui da quarta questão? Penúltimo, vamos localizar lá no texto, né? O penúltimo período do segundo parágrafo. Há evidentes situações em que se pode vislumbrar a existência de culpa do operador do sistema, como naquelas em que não foram realizadas atualizações do software, ou até mesmo de quebra de deveres objetivos de cuidado, como falhas que permitem que hackers interfiram no sistema. Pronto, esse aqui é o penúltimo período do segundo parágrafo. Pronto. E aí, eu poderia fazer essa substituição aí sem ocasionar prejuízo à correção gramatical? Galera, vamos lá. Aqui vocês vão ter que se lembrar da regra da fofoca, se possível, né? E saber que esse aqui, ó, tá dentro da regra da fofoca. Ele é um fator de atração, porque aqui ele é um pronome relativo. Por que ele é um pronome relativo, João? O que é que o pronome relativo faz no contexto? Ele relaciona. Ele está no lugar do nome. Geralmente ele vai retomar alguma palavra, algum vocábulo mencionado anteriormente. E ele está retomando quem aqui, João? Se você ler, ó, há evidentes situações, ou seja, em que se pode vislumbrar. Esse aqui, ele está se referindo a situações. Ele é um pronome relativo. E o pronome relativo, para fins aí de abranger mais o conhecimento de vocês, ele dá prosa. O que seria dar prosa? É que o PR é justamente PR, pronome relativo, e osa, porque o pronome relativo introduz oração subordinada adjetiva. Ou seja, ele vai introduzir uma oração subordinada adjetiva, e por ele ser relativo, está dentro da regra da fofoca, ele é um fator de atração. Por isso que esse uso aqui desse se aqui, antes do verbo auxiliar pode, é de uso obrigatório. Você não pode colocá-lo em posição enclítica, ou seja, pós-verbo. Sendo assim, a questão fica incorreta, né? Porque, ó, tá vendo? Não pode, ó, porque esse daqui, ó, é fator de atração. O que aqui é fator de atração. Então a questão fica errada. Que diz que preservaria.
Questão, pessoal, a derradeira aqui da aula de hoje. Haveria prejuízo da correção gramatical do texto caso o trecho em que se expede mandado, segundo o período do terceiro parágrafo, fosse reescrito como em que expede-se mandado. Marquei aqui, ó, para facilitar a nossa vida, ó, aqui no finalzinho do terceiro parágrafo. Ocasião em que se expede mandado. Galera, é o mesmo caso da questão anterior. Você primeiro precisaria se lembrar, né, se possível, da regra da fofoca. E saber que o que, funcionando como pronome relativo, é fator de atração. Esse que aqui novamente é um pronome relativo. Porque, ó, o que o pronome relativo faz? Ele relaciona, né? Tende a retomar um vocábulo mencionado anteriormente. E retoma aqui, ó, ocasião. Tanto é que você pode pensar na frase desta forma. Se expede mandado na ocasião. No caso, né? Na ocasião. Enfim, se ele é um fator de atração, o pronome oblíquo, né? Só pode ficar antes do verbo aqui, né? No caso, o verbo aqui é expede. Ou seja, a questão fala que haveria prejuízo da correção gramatical do texto, caso o trecho em que se expede mandado, segundo o período do terceiro parágrafo, fosse reescrito como em que expede-se mandado. Questão correta, viu, pessoal? Cuidado, porque a questão fala que haveria prejuízo, ó. Porque às vezes o cara tá errado, não pode, mas a questão afirma que há prejuízo, por isso ela fica correta, porque há prejuízo mesmo, porque o que como pronome relativo, ó, vamos reforçar assim só para fechar lá com a regra da fofoca, né? Vocês aí depois podem até printar aí e tal, porque tem aqui, ó, relativo, ó, pronomes relativos, ó, e o que lá é pronome relativo. Se é pronome relativo é fator de atração, então o poa, o que é o poa? É o pronome oblíquo átono, tende a aparecer antes do verbo, ou seja, o uso dele é obrigatório, entendeu? Antes, não posso colocar depois. Aí, não só o pronome relativo, mas também demonstrativo, indefinido, né? Mas isso aqui já dá um parâmetro bom para vocês resolverem questões de colocação pronominal. Se restou alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários algum feedback, algo aí que eu possa melhorar nas próximas transmissões. E é isso, fiquem todos bem e até o próximo encontro. Valeu, galerinha, até mais!